nossa vida. Doutora, hoje o tema promete, né? Pois é muito significativo, muito relevante. Eu gostaria de começar perguntando para a senhora como entender o que é a família. Sim, a família, a gente pode pensar que ela é o alicerce da sociedade, né? Ela é uma célula inicial dessa sociedade, né? E ela é um ambiente natural e é fundamental, onde se desenvolve, onde é possível um crescimento e o desenvolvimento saudável de todos os seus membros. Então, é o lugar ideal, né, que a gente espera que seja o ninho, realmente, que acolhe todos os seus membros, né, e ofereça oportunidades de desenvolvimento mesmo, né? E se a gente pensar, né, que é no seio familiar que a gente aprende as primeiras lições de vida, né? São as primeiras instruções para que a gente esteja aptos, né, a ir para o mundo. E onde a gente tenha também a oportunidade de desenvolver as emoções, a educação emocional, né? É onde a gente pode perceber, reconhecer, identificar, nomear e aprender a lidar com os próprios sentimentos, assim como dos outros, porque nesse relacionamento, né, dentro do seio familiar, um aprende com o outro, e isso é maravilhoso, né? É onde também nós podemos desenvolver os nossos valores pessoais, né, que a gente leva conosco para o resto da vida, né? E lembrando que tudo isso acontece de uma maneira, assim, tanto do ponto de vista das palavras, né, dos pais, provavelmente, né? Ou quando eu falo pais, considerem pai, mãe, às vezes, né, uma avó, um avô, um tio, um irmão, porque famílias são constituídas de maneiras diversas, né? Mas aquela pessoa que é responsável, né, pelos cuidados e pelo desenvolvimento, pela educação de crianças e adolescentes, ok? Maravilha, doutora. Eu achei muito legal o assunto que a senhora decidiu trazer para a gente, porque hoje parece que a questão da valorização da família vem se perdido um pouco, né? Como a senhora falou aí, é o primeiro núcleo, a primeira célula, né, para o erguimento ou também para a deteriorização da sociedade. Então, veja aí a importância. Doutora, uma próxima pergunta é: de que maneira a pandemia impactou essa relação familiar, especialmente entre pais e filhos? Quando a gente fala em pandemia, né, logo vem desemprego, adoecimentos, né, até, às vezes, separações né, entre o casal, enfim, surgem muitos conflitos, né, uma tensão enorme, né, no ambiente familiar. Tudo que já existia, se a gente pudesse chamar de problemas, acabam se intensificando, né? Então, há muita tensão, surge dores, sofrimentos de toda espécie, né? E surge até, a gente tem, né, tido relatos até de violências no lar, né, entre os próprios familiares, o que é muito doloroso, né, principalmente para as crianças, para os adolescentes, né? E tudo isso vem assim alterando a realidade, né? Essa pandemia veio assim transformar a nossa vida, né, de uma maneira assim que parece que virou tudo de cabeça para baixo, né? Alterou a nossa rotina, alterou principalmente, ela impactou com muita força as crianças e os adolescentes, né, que estão em processo de desenvolvimento. Então, acaba afetando muito mais, né, porque acaba pegando assim no ritmo diário deles, né? Então, a gente ouve os relatos que trazem, né, que confirmam isso. Infelizmente, é uma realidade, né,
A gente gostaria que fosse diferente, que pudesse voltar ao normal, mas a gente nem imagina como virá o depois, né? É realmente algo que não dá para a gente imaginar, né? Veja como é importante esse momento que nós estamos aqui conversando sobre um assunto que afeta todos nós, né? Porque, afinal de contas, se você não é pai, você é filho. Então, é um assunto que alcança todos nós, não é, doutora? E eu fiquei pensando, enquanto a gente conversava, né, para pensar um pouquinho mais de qual linha seguirmos nesse bate-papo, algumas coisas que a senhora me falou que ficou assim marcada no meu coração, e perceber de como nós estamos num período que mais do que nunca precisamos investir na família. Por exemplo, se nós utilizarmos a questão da tecnologia, né, as pessoas que talvez tenham 30 anos, elas sabem que a tecnologia, o celular, por exemplo, é um item separado do corpo. Mas a geração high-tech, né, aí quem está com uns 13 anos, o celular é considerado uma extensão do corpo, né? Ou seja, esse período que eles estão vivendo, que não, imagina, quebrar toda a rotina que eles tinham, que poderiam se desenvolver, foi quebrado, né? Então, os efeitos são danosos. Sim. E é justamente nessa questão dos efeitos que eu gostaria de frisar agora, principalmente por ser a temática do seu livro, quais as estratégias que, na experiência da senhora, a senhora vê para lidar com as crises, incertezas e desafios que essa nova rotina trouxe? Pois é, são muitos, né? Primeiro, a gente precisa entender, né, que todos temos limites diante de todas essas adversidades. E aí, dentro do possível, buscar ajuda, né? Então, buscar um profissional que possa, né, dar suporte ou orientação. Mas tomar cuidado nesse momento, que quando a gente está vivendo momentos desconfortáveis, vamos por assim dizer, nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós estamos lidando com isso, né? Então, tomar consciência de como estão os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas reações diante dessas situações, problemas, né? E que a gente possa tomar o cuidado, porque a gente lembra que, com a história da pandemia, a gente ouve falar muito das mãos, né? Vamos higienizar as mãos. Isso, com certeza, é essencial. Mas, agora, eu acrescento uma higiene mental, porque temos a tendência de trazer, de focarmos no negativismo, né? Então, a vida não tem mais sentido, né? Aí bate a desesperança, o desespero, né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Então, manter a higiene das mãos e também, né, e também mental, né? E, na verdade, assim, nesse momento, o que acontece? As relações estão muito conturbadas, né? Entre o casal, entre os pais e os filhos, entre os filhos. Então, é necessário que nós, como pais, né, como eu falei, aquele que é responsável, né, pelos cuidados e educação dos filhos, né, isso também cabe, inclusive, para os professores, para os cuidadores, né, pessoas que realmente lidam com esse público. Que a gente possa buscar uma maneira de acolher essas crianças, esses adolescentes, né, mostrar que nós também estamos vivendo essa situação, né, que estamos também sofrendo, e que a gente entende, né, o que eles estão sentindo, mas que é importante que a gente crie um canal de diálogo, né, para que haja, assim,
um diálogo respeitoso, acolhedor, que haja uma escuta ativa, né? Não apenas ouvir por ouvir, mas passar para os filhos, né, a certeza de que eu tenho interesse em saber como ele está, como ele se sente, né, que ele está necessitando nesse momento, de que maneira eu posso ajudar, ou de que maneira nós juntos podemos buscar soluções, né, para que todos ganhem, né, para que haja esse alívio da situação. Maravilha, doutora. Eu gostaria de frisar uma coisa, que a doutora assim, me abriu os olhos, né, quando a gente conversava durante a semana sobre esse momento, sobre a importância de nós investirmos tempo, recursos na nossa família, para aprender melhor a lidar como família, né? Às vezes a gente vai replicando comportamentos que vimos e achamos normal, e aí a gente repete, né? Sem fazer uma avaliação crítica se aquele comportamento está adequado. Então, uma coisa que eu fiquei refletindo, por exemplo, quando o papai e a mamãe estão tristes, por exemplo, se o pai e a mãe brigou, aí, por exemplo, a mãe está meio chorosa, a criança chega para a mãe e pergunta: mãe, o que é que aconteceu? O que é que a mãe fala? Nada. Não é? Está passando por um problema, aí fala para... Não é nada não, filha. Aí essa criança cresce, aí entra na adolescência, tem um problema, um bullying, algo que está acontecendo, está triste, e a mãe pergunta: filho, o que é que está acontecendo? O que é que ela vai dizer? Nada. Então, veja como muitas vezes a gente vai replicando comportamentos que não foram feitos uma análise, e às vezes a gente investe em tanta coisa e não investe na família, né? Que é o nosso bem mais precioso, mais precioso. Doutora, além dessas dicas que a senhora deu de ouvir, ter uma comunicação ativa, a próxima pergunta é: como é possível criar conexão entre pais, filhos, principalmente nessa questão da adolescência? Pegando a sua colocação, pastor, é importante a gente lembrar que nós também temos um porém, né? Nós aprendemos, fomos educados de uma determinada forma, acreditando que aquela era a melhor forma. Só que assim, traz resultados bons? Até traz, mas a curto prazo. A longo prazo, né, acaba não dando o resultado que a gente gostaria. Como assim? Se nós pensarmos em termos assim, de comportamento, né, dos filhos, vamos supor, né, se o filho gritou, né, eu vou lá e vou punir, vou humilhar, vou castigar, vou bater. Pode até ser que surja algo, né, como eu falei, de momento, mas isso não vai durar. Passado um tempinho, né, tende a se repetir esse comportamento. Então, por isso é necessário que a gente tenha a consciência da necessidade de buscar apoio, ajuda, né, uma orientação de profissionais que estejam aptos a isso, para que nós, os pais, os adultos, possamos aprender para ensinar, né? Então, lembrando que essa orientação, como é que fala, educação tradicional que nós recebemos, né, talvez não tenha, até deve ter dado uma certa resposta positiva, vamos dizer, né? Mas hoje, se a gente observar, né, como está a sociedade, como o momento que estamos vivendo, não dá mais certo, né? Não tem dado mais resultado. Então, é importante mudar isso. Mas, para essa mudança acontecer, é importante que eu vá buscar tanto autoconhecimento, né, eu me conhecer primeiro,
poder desenvolver as habilidades parentais, né? Aprender a ser pai e mãe, que, na verdade, né, não que a gente não saiba, mas porque a gente possa renovar isso, né? Atualizar, vamos por assim dizer, né? Que é o que o mundo pede hoje, não tem como a gente parar no tempo, né? E, com isso, desenvolver também competências, né, que são essenciais para que possamos, primeiramente, desenvolver em nós a inteligência emocional. Hoje, muito, assim, necessária, né, para a nossa vida, para que a gente possa apresentar, né, uma vida saudável, equilibrada, né? E, nesse processo, né, eu entender que, quando eu me conheço, né, quando eu percebo que eu tenho algumas crenças que possam ser limitantes, que eu devo ter desenvolvido lá antes dos 5 anos, né, quando pequena. Quando eu falo eu, né, somos nós, de toda maneira, né? Então, pensar se isso está atrapalhando, né, porque a gente carrega na bagagem, né? Mesmo como adulto, a gente leva. Porque diz que o que acontece na infância não fica na infância, né? Vem com a gente. Então, é muito importante essa mudança de pensamento, de paradigma, né? Para que a gente possa realmente trazer algo que seja transformador. Então, o nosso propósito é esse, trazer uma educação mais consciente, mais respeitosa e encorajadora. Porque quando eu peço para um filho, por exemplo, filho, não grita, por favor, não é... O que eu estou fazendo? Se eu sou o modelo, se eu sou o exemplo, eu não estou nem... Como é que eu posso ensinar isso se eu estou fazendo exatamente isso? Né? Eu estou pedindo que não grite, mas eu estou gritando. Estou lá no outro cômodo da casa, né? Não faz sentido. Outra coisa, né? Filho, guarda esses eletrônicos aí, guarda esse celular. Se eu não desgrudo do celular, né? Ou, filho, não briga, não pode bater no seu amiguinho, isso é feio, né? Mas, quando ele faz algo que não vem de encontro àquilo que eu espero, eu vou bater, né? Vou castigar. Então, é importante que a gente possa viver e aplicar, né, uma educação com coerência, né? Viver de acordo, senão não vai fazer sentido também, né? Nossa, doutora, como são dicas valiosíssimas essa que a senhora deu. Você que nos acompanha há algum tempo, você já sabe que, nesse momento, nós temos esse momento de entrevista com um especialista, mas nós também temos à disposição um artigo preparado por eles. E no artigo que a doutora Ana preparou, ela vai trazendo muito desses conceitos práticos para a nossa vida. Como a senhora falou aí, doutora, eu fiquei pensando, por exemplo, em algumas coisas que são replicadas. Por exemplo, aquelas pessoas um pouquinho mais maduras, geralmente falam assim para os mais novinhos, né? Na minha época era bom, a gente brincava na rua, a gente fazia aquilo, a gente era... Ok, louvado seja Deus. Mas você esquece que aquilo que você pôde experimentar foi fruto de uma mudança social que te permitiu isso. Porque antes da Revolução Industrial, a criança era considerada um mini adulto. Então, não tinha o privilégio de brincar. Então, de fato, você viveu numa geração privilegiada. Mas hoje, talvez o teu filho não tenha as mesmas oportunidades que você teve. E aí, muitas vezes, a gente fica assim, nossa, minha geração era boa, tal. Agora, hoje, menino, é tudo Nutella, né? É tudo Nutella, não... Veja, né? Eles não têm o mesmo ambiente que você teve. Talvez muitos aqui cresceram em zona rural, que a mãe podia ficar em casa. Hoje, no mundo urbanizado, provavelmente o filho nasce, a partir dos 6 meses a mãe vai para trabalhar, ele fica na creche. Infelizmente, pela questão da limitação financeira, as coisas ficando caras e os dois têm que trabalhar. A criança, às vezes,
se sente rejeitada. Então, veja que o nosso momento é um momento desafiador. E aí nós temos a oportunidade de refletirmos em coisas que podemos melhorar, ou simplesmente a gente vai negar, vai dizer, não, essa geração aí está perdida mesmo. Então, tenhamos bom juízo, irmãos. Tenhamos bom juízo. Como pais, como educadores, precisamos ter a graça, sabedoria de Deus e também a vontade para se atualizar e estudar, para ajudarmos os nossos filhos, os nossos pequenos a crescerem de forma saudável. Além do artigo, com essas e muitas outras dicas práticas que a doutora preparou, ela também preparou um podcast, onde algumas perguntinhas que talvez você já esteja pensando aí, ela vai responder no podcast. Então, não esqueça, nós temos esse momento de interação, temos o artigo e o podcast. Acesse esses materiais para que você possa se atualizar mais. E além destes recursos, a doutora, daqui a pouquinho, depois que terminar aqui a nossa entrevista, ela vai estar numa sala respondendo perguntas que você tenha. Então, aproveite esse momento para aprender como melhor ser um papai, uma mamãe, com a ajuda de Deus. Doutora, eu vou fazer aqui a última pergunta, que talvez seja aquela que os pais mais estão esperando, né? Quais as dicas práticas podem ser utilizadas para conectar o pai ao filho, para ele se sentir seguro, feliz, desenvolver bem? É muito importante a gente pensar em termos de conexão entre pais e filhos, primeiro ter como objetivo a conexão, antes da correção. Por exemplo, se queremos, né, educar o filho, não adianta já ir direto querendo educar, se você não criou um elo, né, um laço afetivo, né, para que haja confiança entre ambos, que ele possa confiar em você, para que você possa orientá-lo, né? E uma coisa assim, até uma dica que eu acho que está nos materiais que foram citados, mas que é interessante lembrar aqui. Quando eu estou diante de um comportamento desafiador, né, do meu filho, o que eu devo pensar, né? É importante que primeiro eu me conecte com ele, né? Como eu falei, me aproxime, converse, procure entender o que ele está pensando, sentindo, o que ele está necessitando. Porque, vamos supor, a criança chega fazendo birra, né? Ou desobediente, ou, enfim. Nós precisamos entender o que há por trás desse comportamento. Isso é muito importante. Porque ele pode estar, por exemplo, com raiva, né? Está agressivo, ele pode estar com fome, ou não dormiu direito, né? São muitas as possibilidades. Mas pode ser que essa criança esteja desencorajada, né? Aí vem o lembrado que o pastor colocou, que se ela fica nas mãos, às vezes, de pessoas que não são os pais por conta do trabalho, né? Acaba acontecendo, inclusive, que ela vai imaginar que o trabalho, isso acontece, as crianças, relato, né, pesquisas científicas, a criança sente que ela não é tão importante quanto o trabalho do pai, ou quanto o celular, ou, né, o jornal dos pais, né? E os pais, por outro lado, muitas vezes acreditam que eles só vão ser amados se eles protegerem os filhos das frustrações, né, livrarem das frustrações, não deixar que eles vivam a emoção, né, da experiência. E então existe essa situação difícil aí também, né, entre ambos. Mas, como dica, eu coloco que primeiro estar calmo, né, porque a gente vê algo acontecendo, a gente tende a reagir. Então, a pausa positiva, ela é muito bem-vinda. O que é isso? Respira profundamente. Se necessário, sai de cena, vai tomar um copo d'água ou qualquer outra coisa. Quando tudo se acalmar, volta, senta do lado do filho e conversa calmamente e tenta resolver da melhor maneira.
sem julgamento, sem críticas, sem humilhação, sem castigo, né? De uma forma respeitosa e empática, que é a forma de a gente se colocar no lugar do outro. E aí, algumas práticas que vocês podem se utilizar, por exemplo, são jogos e brincadeiras, atividades artísticas, um diálogo, né? Apenas uma conversa simples. Coloque, por exemplo, a sua história, as suas necessidades e também ouça do seu filho. É uma maneira de conectar, de estar presente, né? Então, são algumas dicas que nós deixamos aqui e vocês vão certamente encontrar algo mais nos outros materiais.